Saudação, meu povo. Estou aqui hoje, para explanar para vocês a quinta aula de legislação de trânsito, no qual eu havia prometido. E hoje a gente vai estudar um assunto, que cai com recorrência na prova do Detran, que vocês não têm noção, gente. Como que isso é perguntado em prova. E é até bom, no caso mesmo, para motorista habilitado se reciclar, ou a pessoa que trabalha, o exemplo aqui que eu vou falar do escolar, saber, tá? Então é de suma importância essa aula hoje, presta atenção. Eu vou estudar os requisitos exigidos pela Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, para fazer o transporte escolar. Ana, quem é o motorista do transporte escolar? Gente, o motorista do transporte escolar é aquele profissional que trabalha o ano todo, ele tem 2 férias pelo ano, por ano, uma, geralmente perto do Natal, a outra no meio do ano, nas festas juninas, mais ou menos isso aí. É aquele profissional que trabalha levando as crianças, as crianças, da casa para a escola, da escola para casa, da casa para a escola, da escola para casa, da pré-escolinha à universidade. Ana, manda pra gente os requisitos aí para eu acertar na minha prova. Detran me pergunta, quais são os requisitos exigidos para o transporte escolar? Presta atenção, 21 anos completo. 21 anos completo. Ai, Ana, não pode ser 18. Não pode, porque a lei disse que é 21 anos completo. Então é vedado 18 anos aqui. 19 é vedado, 20 não pode, 21 completo. Ele tem que ser habilitado nas categorias D ou E. Ai, Ana, não pode ser B e C? Não pode, porque a lei de trânsito, a 9.503 de 97, denominado Código de Trânsito Brasileiro, no caso veio aí dizendo que teria que ser D ou E, não pode B, rescindiu a A e pronto, acabou, nem C, D ou E, e ter os bons antecedentes. Ana, eu esqueci o que era bons antecedentes, está lá na aula de número 1 e 2, são requisitos que o motorista, ao vir se matricular, ao fazer o curso de escolar, ele tem que preencher. Não posso ter cometido nenhuma infração de natureza gravíssima, nenhuma grave, nem 2 médias nos últimos 12 meses, certo? E ser aprovado no curso específico, que é o curso de transporte escolar. Cuidado que às vezes o Departamento de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal, ele troca o curso de transporte escolar por curso específico, certo? Certinho. Não tem problema nenhum. E é isso que a gente vai gabaritar. 21 anos, categoria D ou E, realizar o curso específico, que é o curso de transporte escolar, 50 horas aulas de curso, certo? E ter os bons antecedentes. Então, não tem segredo nenhum para resolver isso na prova. Passemos agora ao transporte de produto perigoso. Ana, sabe-se que produto perigoso é toda substância que coloca em risco a vida humana e o meio ambiente, certo? Produtos perigosos, nós vamos estudar as 9 classes de produtos perigosos com mais de 3.400 substâncias catalogadas pela ONU no meio ambiente. Mas aqui na legislação de trânsito, a gente vai estudar somente os requisitos para o transporte do produto perigoso. Este motorista, ele deverá, no caso, ter 21 anos completo, ser aprovado no curso. Ai, Ana, qual que é o curso específico dele de transportes, no caso, produto perigoso? É o MOP, que é a movimentação e operação de produtos especiais, viu? Neste curso, o que esse condutor ele aprende? Gente, ele aprende, vamos supor, sobre a teoria do fogo, no caso aqui, fatores que ele vai aprender, mas olha que bacana. Ele vai aprender qual o extintor que apaga aquele tipo de fogo. Eu tenho como exemplo para te dar sobre o assunto do extintor ABC. Muita gente não sabe porque a origem do extintor ABC. Fogo da classe A, ele vai apagar o fogo da classe B e o fogo da classe C. Fogo da classe A, materiais sólidos, poltrona do veículo, painel. Material B, no caso, líquidos inflamáveis. Aqui tá tranquilo que é combustível, por exemplo, material C, materiais energizados, materiais elétricos, parte de bateria, painel, etc, certo? Luzes, Então, no caso, por isso a origem do extintor ABC, certo? Aí te mostrei, no caso, as classes de fogo, beleza? Então, nesse curso, aí ele aprende vários, no caso aí, vários assuntos que vão ajudar ele a transportar esses produtos perigosos, certinho? 21 anos completo, categorias de habilitação que ele tem que ter,
no caso, para fazer o curso, ele pode ser habilitado na categoria B, C, D ou E. Ai, Ana, pode ir? Ah, não pode, na lei não tá. Mas motofrete, ele leva o gás de cozinha para minha casa. Pois é, tem uma resolução que regulamenta a categoria A, né? No caso, o motofrete levar o gás de cozinha para nossa casa. Mas isso é resolução. Agora, o código, ele traz categoria B, C, D ou E. Então, a gente gabarita aqui, tá? 21 anos completo. Deixa eu ver se eu falei todos os requisitos. 21 anos completo. Curso de MOP, Movimentação e Operação de Produtos Especiais. Categoria ser habilitado nas categorias B, C, D ou E. Certo? E os bons antecedentes que a gente não pode esquecer. Fala um pouquinho agora para mim sobre o condutor portador de deficiência física. Essa pessoa, ele pode se habilitar no Brasil? Claro que pode, gente. Em decorrência, ele vem aí, no caso, por força do estatuto da pessoa com deficiência física, né? Que quis, a todo modo, igualar. Mas tá certo, né, gente? Tem que igualar e fazer uma interação com essa pessoa. Sobre a ótica do Código Civil, hoje em dia, ele é capaz para tudo, certo? Então, no caso, ele pode também, sobre a ótica do Código de Trânsito Brasileiro, tirar a habilitação e ser motorista habilitado. Só que categorias A, de motocicletas, motonetas, ciclomotores, né? E B, automóveis e veículos de carga de até 3.500 quilos, certo? O exame dele é lógico que é feito, no caso, na seção de exames especiais do Detran, para saber, no caso, o veículo dessa pessoa, como que a autoescola vai fornecer, ela pode fornecer ou não, aí depende do CFC, tá? Mas, ou seja, lá no Detran, na hora que eles fazem, no caso, o exame, eles pedem a pessoa para ir na seção de exames especiais, porque existe lá um médico que vai colocar ele num simulador de direção veicular que vai mostrar qual que é a adaptação que esse carro será necessário para essa pessoa se habilitar. E é o carro, no caso, que ele vai se habilitar e vai dirigir, né, com essas adaptações, certo? Então, o portador de deficiência física, ele pode se habilitar no Brasil somente na categoria A e B. Caminhão, ônibus e carreta aí também, né, no caso, seria um pouquinho, né, perigoso para ele, logicamente, por causa da deficiência, certo? Mas pode se habilitar sim. Perfeito, tá? Então, em decorrência do estatuto da pessoa com deficiência, lógico que pode, certinho? Operador de máquinas, outro assunto interessante aqui. O operador de máquinas é o profissional do trânsito, né, que trabalha com trator de rodas, trator de esteira ou qualquer equipamento de terraplanagem de trabalhos agrícolas, certo? Hoje em dia, somente para transitar ou trabalhar em vias públicas é exigido o quê? Que ele seja habilitado na categoria ou B, ou C, ou D, ou E, é o que é a redação da nova legislação de trânsito com relação ao operador de máquinas, certo? Então, facinho, não tem, né, o que se preocupar aqui com o operador, certo? Ana, fala para mim aí de um assunto interessante que é o transporte de crianças, né? Nós como pais, mães, motoristas, garantidores ou não, né, no caso da criança, nós temos que saber que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro uma infração de natureza gravíssima para o motorista que desrespeitar essa norma. Ai, Ana, e é uma exceção da norma, sabe por que eu posso te falar? Porque todo e qualquer equipamento obrigatório, o desrespeito, né, a inoperância, o desacordo, né, vai ser uma infração de natureza grave e cuja medida administrativa, que eu vou falar posteriormente pra gente nas aulas, né, a medida administrativa de retenção do veículo. Então, todas elas serão graves infrações, né, de 5 pontos na habilitação, que eu vou mostrar posteriormente, e no caso a retenção de veículo. Agora, em tratando desse assunto de transporte de crianças em automóveis e motocicletas, gravíssima. Então tá fácil para eu responder na prova, certo? A pessoa está dirigindo um veículo e esse veículo ele vem aí com um equipamento obrigatório, que depois eu vou dar alguns exemplos, porque são 30 itens, né, previstos hoje no Código de Trânsito Brasileiro, que vai abranger o airbag, o freio ABS, né? Então, no caso, eu vou citar alguns, que não vai dar para... Não gosto de ler matéria, né? Então eu tenho que citar alguns para vocês, porque senão o tempo fica muito, né, pequeno. Eu tenho que saber que é uma gravíssima, certo? Tá fácil de responder para o Detran. O único equipamento obrigatório cuja infração é gravíssima, gerando aí 7 pontos, né, de multas no prontuário do condutor,
é o transporte de crianças sem dispositivo de retenção. Olha lá, bebê. Aí eu não sei qual que é a idade do bebê, tá? Bebê, a idade dele é de 0 a 1 ano. Se é de 0 a 1 ano, ele é bebê, certo? Assim diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí o que acontece? Se ele é bebê, ele tem que ser transportado no bebê, já tá falando aqui, ó, não pode errar isso na prova. Conforto. Vê, bebê conforto e a carinha da criança é voltada para o vidro traseiro. Viram desse jeito que monta-se o bebê conforto no carro, tá? De 0 a 1 ano é o bebê e vai no bebê conforto, com a carinha da criança voltada para o vidro de trás. Tranquilo, muito fácil, né? De 1 a 4 anos, essa criança ele vai na cadeirinha, certo? Tá tranquilo também, de 1 a 4 anos ele vai na cadeirinha. Aí, Ana, qualquer lugar tem um lugar certo que eu tenho que colocar? Não, no banco de trás. Vai o cinto de segurança do dispositivo, da cadeirinha, e o cinto de segurança do automóvel, tá? E temos aí a idade de 4 a 7 anos da criança, que ele vai no assento de elevação, que é o nome do dispositivo. Ou tem outro nome, Ana, o assento de elevação tem, chamado Boster, tá? Mas eu tenho certeza que esse nome aqui não vai cair na prova não, vai cair assento de elevação mesmo, que é um banquinho, né, que suspende, tem a função de suspender a criança para melhor eficácia do cinto de segurança, certo? Tá muito fácil aqui, ó. Lembra, gravíssima, o único equipamento obrigatório que gera infração gravíssima, transporte de crianças fora do dispositivo de retenção adequado, certinho? Beleza. Vamos, continuemos, pessoas. Muita coisa vai falar hoje, muita coisa interessante que cai na prova. Condutor estrangeiro. Ana, condutor estrangeiro, ele pode dirigir em solo brasileiro? Claro que pode. Da mesma forma que eu, motorista habilitada no Brasil, eu posso dirigir no exterior, o estrangeiro, ele tem o direito de dirigir no meu país, certo? Nós temos aqui, né, tratando isso, uma resolução. Tinha-se a antiga resolução 193 de 2006, olha o ano, ó, que foi revogada pela atual e nova resolução 370 de 2010, pelo CONTRAN, certo? Por causa das Olimpíadas que teve lá no Rio de Janeiro. Então ia ser muito estrangeiro dirigindo no Brasil, correto? Aí no caso, o que essa resolução diz? Vem o estrangeiro, ele vem o estrangeiro. Ana, ele pode dirigir em solo brasileiro? Pode. Como que se dá, no caso, como que se processa essa circulação, né? Ele vem, ele está portando a carteira estrangeira dele com um documento de identidade, certo? Válida somente com o documento de identidade dele. Beleza. Ana, e tem tempo que esse motorista ele pode dirigir com essa carteira dele estrangeira no Brasil? Sim, por até 180 dias. Então, no caso, ele dirige por esse lapso de tempo. Ana, e se ele quiser dirigir no Brasil com um tempo superior a 180 dias? Aí sim, o Detran ele vai exigir, o Departamento de Trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, ele vai exigir este condutor estrangeiro que faça exame médico mais o psicológico, certo? Psicológico, certinho? Beleza, então quer dizer que ele pode ser renovável por apenas igual período, mais um período. Aí, Ana, mas esse motorista ele quer ficar aí agora por mais de 180 dias, renovável por igual período, como que faz agora? Aí o Detran solicita o que está faltando aqui, que é o exame de prática de direção veicular, certo? Aí, no caso, é assim que se processa. Da mesma forma que eu vou para lá, ele vem para cá e dirige dessa forma. Tá? Justo, né, gente? Justo. Se eu posso sair daqui dirigindo no exterior, ele também pode dirigir no meu país. Ana, me explica agora como que se dá o prazo de eu, pessoa brasileira, habilitada no Brasil, dirigir lá fora. Presta atenção. Aí temos a PID, que é a permissão internacional para dirigir lá fora. Permissão internacional. Ana, como é que se tira esse documento? Como é que se processa isso? Presta atenção. Presta atenção. Se for aqui, pertinho, no Mercosul, certo? Nós temos a Convenção de Assunção que vai reger esse assunto, certo? É uma reciprocidade, é um acordo internacional em que o Brasil fala assim, Paraguai, Uruguai, Chile,
aceita aí, no caso, os meus brasileiros, que eu aceito os seus paraguaios e uruguaios do meu país com a sua carteira e você aceita aí meus brasileiros com a minha carteira, certinho? Beleza? Então, a Convenção de Assunção tem essa reciprocidade entre Brasil e os países do Mercosul. Eu faço a juntada apenas da minha carteira de identidade, em bom estado, direitinho, dirijo assim nos países do Mercosul. Ai, Ana, se for fora dos países do Mercosul, como é que eu faço? Volta, sabendo-se que nos países do Mercosul eu dirijo com a carteira do Brasil, a minha carteira em que eu tirei a habilitação no Brasil e a identidade, certo? Ah, tá, Ana, não é nos países do Mercosul, eu quero dirigir lá fora mesmo, no estrangeiro. Tá, beleza, tranquilo. Aí você tem que tirar a PID, tá? O tratado internacional, o acordo, a convenção que rege isso aí, é a Convenção de Viena. Convenção de Viena, tá? Que é um tratado internacional. Certo? Então, no caso, eu solicito ao Detran de origem da minha carteira. Exemplo, Ana, dá exemplo da sua carteira. Qual que é a origem da sua habilitação? Bom, a minha carteira é do Detran de Minas Gerais, certo? Detran de Minas Gerais. As minhas irmãs têm carteira do Rio de Janeiro, porque minha família é de lá. Beleza. Vamos supor que ao final do ano, eu e minhas irmãs, a gente queira ir para Orlando. Como que se processa isso? A Ana vai pedir ao Detran Minas Gerais o requerimento da permissão internacional para ela dirigir veículo, né, nos países conforme a Convenção de Viena. As irmãs da Ana, cuja habilitação é do Detran do Rio de Janeiro, elas vão solicitar a permissão internacional para dirigir veículos, né, no caso, em solo estrangeiro, ao Detran do Rio de Janeiro. Quer dizer que, resumindo, explicando, mostrando, a PID, a permissão internacional para dirigir veículo, ela é expedida no Detran de origem da sua carteira, certo? E ela é expedida no Brasil. Cuidado, gente. Dica interessante. Olha pra cá. Dica interessante. Vou realizar minha prova de legislação. Aí, no caso, eu olho as questões. Na primeira parte da prova, tem uma questão lá me perguntando o seguinte: a permissão internacional para dirigir, ela é expedida onde? O documento que vai habilitar o condutor brasileiro a dirigir em solo estrangeiro. Onde que ela é expedida? No exterior. Gente, não cai, pelo amor de Deus, não cai na pegadinha, né? Tem nada de pegadinha não, gente. A carteira brasileira, a PID, ela é expedida no Brasil pelo Detran de origem da sua carteira. Ana, como é que é feito o requerimento? Como é que eu peço? Como é que o Detran vai saber que eu quero a PID? Onde eu vou? Como que eu procuro? O mero pagamento da taxa de expedição da permissão internacional para dirigir já caracteriza pedido. O Detran já entende que eu quero dirigir no exterior e obter a PID. Muito tranquilo. O mero pagamento da taxa já caracteriza requerimento ao Detran para eu pedir a PID, para eu ir para um país fora no caso aí, da Convenção de Assunção, que é os países do Mercosul. Gente, tá fácil? Muito tranquilo. Presta atenção, vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui pra gente falar. Falei na aula de número 5, falei dos requisitos do transporte escolar, falei do produto perigoso, falei do portador de deficiência física, né? Que é por força do estatuto da pessoa com deficiência física, ele vai dirigir, vai ser habilitado em A ou B, do operador de máquinas. Falei do transporte, assunto interessante, importantíssimo, né? Que a gente não pode deixar de observar. Não é só para quem vai fazer, no caso, o exame, né, gente, de tirar a habilitação, não. A gente tem que tomar cuidado, porque, né, de não se omitir, não ser negligente com relação ao transporte de crianças, porque ele é um vulnerável, né? Então, a responsabilidade totalmente é do condutor, certo? Aí falei do bebê conforto, falei da cadeirinha e falei do assento de elevação. De 0 a 1 ano, bebê conforto, né? De 1 a 4 anos na cadeirinha, de 4 a 7 anos no assento de elevação, certo? E de 7 a 10 no banco de trás com cinto maior de 10 no banco da frente com o devido cinto de segurança. Ora, você não me falou da moto, você não me falou. Tá, é proibido o transporte de criança em motocicleta menor de 7 anos. Não pode, certo? A Yane que seja maior de 7 anos, tá? Vamos observar aqui
e vamos raciocinar e generalizar para a gente concluir essa história aqui. Olha lá, motocicleta, mesmo que maior de 7, certo? Sendo ele uma pessoa que não tenha condição de cuidar de sua própria segurança, ou seja, de segurar na cintura, né, do motociclista, né, no caso, prover a sua segurança, ele também não pode. Mesmo que sendo maior de 7, que não tem condição, não pode. Não pode, é vedado pela lei, certo? Então tá aí a explicação da motocicleta, né? Ainda bem que eu voltei aqui para explicar, certo? Falei do condutor estrangeiro, falei como que se processa e falei da permissão internacional para dirigir. Espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha contribuído, né, de alguma forma, para tanto, no caso, a reciclagem de pessoas habilitadas ou dos candidatos que vão prestar prova junto aos DETRANS. Um beijo, deixa um like aí pra gente, inscreva-se no nosso canal, já vamos vindo aí com a 6ª aula de legislação. Aguardem. Beijos.